No Saber Direito desta semana, o professor Tiago Machado traz um curso sobre direito penal. Durante as 5 aulas, ele fará um panorama sobre prisões no processo penal. Serão abordadas as prisões em flagrante, preventivas, prisões como pena e os direitos dos presos. Já está no ar a aula 4. Estamos de volta. Tiago Machado, professor de Direito Penal e Processo Penal, advogado criminalista, apaixonado pelo direito penal e sempre um eterno estudante, aqui com o propósito hoje de tentar simplificar alguns dos assuntos relacionados à prisão que são mais controvertidos, mais conturbados na nossa doutrina, na nossa jurisprudência. E nos outros 3 encontros que tivemos, tratamos especificamente a respeito de prisões cautelares. Falamos da prisão temporária, falamos da prisão em flagrante e falamos da prisão preventiva. Obviamente que, dentro de uma perspectiva de tentar explorar o máximo do assunto, mas sem a intenção de esgotá-los, até porque nós bem sabemos que é um assunto bastante corriqueiro e que a cada dia se renova no âmbito dos nossos tribunais, bem assim na nossa legislação, que sofre constantes alterações. E começamos a falar de prisões, e falamos de prisões cautelares. Mas nós bem sabemos que as prisões não param por aí. Podem também ter outra modalidade, e é isso que a gente vai tratar agora também. As prisões cautelares são aquelas voltadas para o acautelamento do processo, para o acautelamento social, ou seja, para garantir, para assegurar que o processo e que a paz social não vá sofrer nenhum embaraço por parte do indivíduo. Essas são as prisões de natureza cautelar. Mas a prisão também pode ter uma outra finalidade. E essa finalidade da prisão pode ser pena, pode ser a punição imposta ao indivíduo em razão do mal, do injusto, do ilegal praticado. Nós bem sabemos que o nosso ordenamento jurídico estabelece crimes e comina penas a eles. Essas penas podem ser tanto de privação de liberdade, quanto de restrição de direitos, como de multa. Como nós estamos aqui, nessa oportunidade, trabalhando prisões, trataremos especificamente das prisões, das penas privativas de liberdade. E para que nós possamos falar de prisões enquanto pena, nós devemos abandonar um pouquinho o que já foi falado anteriormente, mas não tudo. Não tudo por quê? Porque basta nós pensarmos aquilo que eu comecei apontando a vocês como sendo a pedra de toque de toda essa nossa caminhada aqui para falar de prisões. Eu dizia, olha, nós temos que sempre lembrar de fundamentação. E quando eu falo em fundamentação, ela tem que ser concreta. Quando eu falo em fundamentação para uma temporária, quando eu falo em fundamentação para conversão de um flagrante em uma preventiva, quando eu falo em decretação de uma preventiva no bojo do processo, eu preciso de fundamentação. E na prisão pena, eu preciso de fundamentação? Claro. Talvez mais do que eu precisasse antes, porque quando eu falo em prisão pena, eu estou falando em condenação do indivíduo. Eu estou falando em reconhecer por parte do Estado que aquele sujeito vai sofrer uma sanção de natureza penal, que ele vai ter a sua liberdade restrita por ter cometido um crime. E nós falamos em prisão, pena, e devemos sempre lembrar que a pena no ordenamento jurídico brasileiro, ela é cumprida depois do trânsito em julgado, depois da definitude sentencial. Então, o indivíduo, quando é preso cautelarmente, ele não está cumprindo pena, não é uma antecipação de pena. Tiago, mas espera aí, aquele período que ele ficou preso, provisoriamente ou cautelarmente, ou seja, antes de ter sido julgado e condenado definitivamente, esse período vai contar? Vai abater? Vai. Vai abater por um instituto chamado detração, que nós vamos falar no nosso próximo encontro. Mas esse abatimento que vai existir não dá características de prisão-pena, porque prisão-pena só quando tivermos o trânsito em julgado. E já que estamos falando de prisão-pena, vou passar a chamar de pena, para que nós possamos fazer as ressalvas que a nossa Constituição e que o nosso Código de Processo Penal, bem assim o Código Penal, estabelecem. Então, prisão
vamos tratar como sendo um instituto da prisão cautelar, mas também lembrando que nós temos a prisão pena. E pena, vamos falar de quê? Vamos falar da punição. Penas, elas não poderão ser, diz a Constituição Federal, não haverá penas. A linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, 19 da nossa Constituição Federal. Não há pena de morte, ok? Salvo naquelas hipóteses específicas lá de guerra declarada, e nós vivemos em um país pacífico, felizmente, e Deus queira que não precisemos chegar a uma situação de guerra nunca, e aí essa pena nós vamos só estudar mesmo para fins didáticos e para conhecer o texto legal. Segunda hipótese, também não haverá pena de caráter perpétuo. E já que estamos falando de pena, nós precisamos, obviamente, nos socorrer da nossa Constituição Federal para verificar o que pode efetivamente ser imposto pelo Estado a título de pena e o que não pode. E aí, quando nós visitamos o nosso artigo 5º, inciso 47, nós já temos uma disciplina específica que diz o seguinte: não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, 19 da Constituição Federal. Então, se não houver uma guerra declarada formalmente, não há no Brasil pena de morte. Nós sabemos que estamos aqui pautados na legalidade. Então, dizer, mas eu sei que dentro da lei do presídio, ou eu ouvi dizer que determinada facção tem ou esse costume ou não. Nós estamos trabalhando a legalidade. Dentro da legalidade, no Brasil não existe pena de morte. Primeira. Segunda, não existe pena de caráter perpétuo. Ou seja, o indivíduo não pode ser perpetuamente, não pode ser indefinidamente, eternamente punido. É por isso que nós encontramos alguns casos até estarrecedores, até revoltantes, de indivíduos que foram condenados a penas altíssimas e depois eles voltam a integrar a nossa sociedade sob aquela premissa de que passaram por uma reinserção social, por uma ressocialização, mas eles têm direito a serem tratados como se não fossem pessoas criminosas, porque a pena não pode ter caráter perpétuo. Também não existe no Brasil pena de trabalhos forçados. Aquilo que a gente vê muito em filme, do indivíduo lá com uma bola de ferro no pé, sendo obrigado a trabalhar, a nossa Constituição Cidadã não prevê e não autoriza esse tipo de providência. Aqui é interessante fazer uma ressalva. Trabalho forçado é diferente de trabalho que tenha cumprimento de regras. Trabalho forçado é aquela situação em que o indivíduo é obrigado, é compelido, é forçado a trabalhar. Agora, se o sujeito está cumprindo pena e optar por trabalhar, ele obviamente deverá seguir as regras que são estabelecidas, sob pena de ficar sem os benefícios que o trabalho externo ou interno viabilizem a ele. Outra impossível pena no Brasil, que não existe, a pena de banimento. Não é possível a aplicação desse tipo de sanção pelo nosso ordenamento jurídico. Próxima, penas cruéis. Penas cruéis também não podem ser aplicadas, Então, aquelas que nós ouvimos muito falar, de queimar o cidadão com brasa quente ou mutilar o indivíduo, eventualmente chicotadas, chibatadas, como nós ouvimos falar aí em outros países. No Brasil não é possível esse tipo de pena, porque a nossa Constituição colocou limites bem específicos. E até faço já uma ressalva importante. Nós não podemos confundir a privação da liberdade do indivíduo com a imposição de uma sanção, com a imposição de uma pena, com a perda dos direitos que ele tem enquanto ser humano. Porque o princípio da dignidade da pessoa humana continua sendo observado mesmo para aqueles indivíduos que foram condenados. Ainda que condenados por crimes muito graves, eles continuam sendo sujeitos de direitos e nós falaremos disso com maior detalhamento no nosso próximo encontro. Mas é importante já deixar essa ressalva porque às vezes o senso comum diz, mas já que foi preso, devia não ter direito a nada, devia passar fome, devia não ter direito a banho de sol, não devia ver a família, não devia ter acesso a nenhum tipo de informação.
No ordenamento jurídico brasileiro não há espaço para esse tipo de sanção, justamente em razão da impossibilidade de penas cruéis. O que o indivíduo perde é a liberdade, é o direito de ir e vir, mas ele não perde outros direitos básicos, como assistência, saúde, religiosa, condição de trabalho e até mesmo a interação com a sua família. Então, falando de pena, nós temos aqui as penas que são cumpridas no Brasil, elas sempre devem observar o que está dito na nossa Constituição, e o artigo 5º, inciso 48, fala que o seguinte: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado. Não é possível que haja uma prisão em que estejam dividindo os mesmos ambientes homens e mulheres, até para a preservação da integridade física das pessoas. Há que se buscar um distanciamento de idades que não sejam muito assemelhadas e bem assim a natureza dos delitos. Outro aspecto que a nossa Constituição ressalva é assegurado, e esse é importante comentar, até dentro do que nós acabamos de mencionar das penas cruéis. Vejam, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. O nosso ordenamento jurídico, pautado no que diz a Constituição, pautado no que diz a Lei de Execuções Penais, ele assegura aos indivíduos, aos cidadãos, a possibilidade de ter preservado a sua integridade física e moral. Então, qualquer tipo de linchamento psicológico que possa impor ao preso está incorreto. Qualquer tipo de atentado físico que possa se ter ao preso também está incorreto. Deve ser preservado o direito do preso dentro dos estabelecimentos prisionais. Tiago, pois bem, vamos adiante. E como é que o indivíduo vai saber? Como é que o indivíduo vai cumprir? Como é que o indivíduo vai ser condenado para que ele pague por uma pena? Quando que essa prisão dele vai ser considerado pena? E é isso que a gente vai, na sequência, comentar. Quando nós falamos de pena, nós falamos de aplicação de pena em específico, nós devemos lembrar primeiro o seguinte: a condenação no ordenamento jurídico brasileiro, ela precisa estar pautada em dados concretos. Falamos isso lá quando comentávamos de prisão cautelar, e agora falando de ação penal, falando de condenação. Ninguém deve ser condenado se há dúvidas. Mas se o juiz se convence de que existem elementos suficientes para condenar o indivíduo, o juiz irá aplicar contra aquele sujeito uma sanção penal que já vem pré-determinada, já vem com um limite mínimo e um limite máximo a ser observado pelo operador do direito. Quando o juiz delibera, analisa um caso concreto e fala: vou condenar ou não o indivíduo. Vou pegar um exemplo qualquer de um crime de furto. Uma pena de 1 a 4 anos, um furto simples. O juiz vai ser demandado a analisar aquele caso concreto para saber se aquele indivíduo praticou ou não. Em definindo o magistrado que houve a prática do crime, ele vai dosar pena. E aí ele vai ter que olhar o que está disposto na lei. Então vejam, a pena ela já chega pré-estabelecida. Estabelecida por quem? Pelo Legislativo. O Poder Legislativo estabeleceu qual será o mínimo e qual será o máximo que o juiz pode aplicar de pena. E aí o juiz, dentro das suas atribuições, dosará essa pena da maneira que entender adequada e prudente. Sempre visando o quê? Sempre visando o que seja necessário e suficiente para a repressão do crime. É importante destacar nesse aspecto que a nossa legislação e o nosso ordenamento jurídico como um todo, ele tem alguns objetivos a serem alcançados com a pena. A pena ela não é mera punição, a pena ela é também um instrumento de preservação social. Então a pena ela serve para punir e para prevenir. E quando o operador do direito faz essa análise, quando o magistrado, analisando o caso concreto, estabelece pena, ele deve pensar o seguinte: como está
a condição de vida daquele indivíduo, e eu não estou falando financeiramente, mas a educação daquele indivíduo, a civilidade daquele indivíduo, a sociabilidade daquele indivíduo, bem assim a questão educacional do sujeito, para que ele possa eleger ali, dentre o mínimo e o máximo de pena, o quanto seria o adequado, o quanto seria o correto a ser aplicado. E ele sempre parte dessas duas premissas de punição e prevenção. E aí o nosso artigo 59 do Código Penal brasileiro, ele é preciso em dizer que o juiz deve dosar a pena buscando o quê? Estabelecer o quanto seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Necessário e suficiente. Nenhuma pena deve passar da medida. E quando nós ouvimos falar nas nossas aulas de direito que o juiz deve ser imparcial, é ser equidistante, é não se envolver emocionalmente com a causa, é justamente com o objetivo de que ele não deixe emoções aflorarem e não consiga dosar a pena de maneira equilibrada, de maneira adequada. Mas vejam, dosar pena é algo muito subjetivo, é algo que cada pessoa, de acordo com a sua concepção a respeito do ilícito, pode pensar de maneira diferente. E aí é nessa hora que o nosso legislador contemplou o chamado método trifásico de dosimetria de pena. A pena ela vai ser aplicada considerando 3 fases em específico, também chamado método Nelson-Hungria de dosagem de pena. O método trifásico, o método que permitirá ao julgador ter critérios específicos que serão avaliados, mas ter também algum tipo de indicativo mais preciso do que ele não pode deixar faltar. Ele vai precisar analisar cada um dos elementos. Então, vamos passar para uma dinâmica um pouco diferente de conhecer cada um dos elementos para que nós depois possamos voltar a falar da pena que já foi aplicada. Quando nós falamos de método trifásico de dosimetria de pena, nós devemos lembrar o seguinte: cada um deles deve ser avaliado de maneira isolada. Cada um deles deve ser ponderado e sopesado no seu momento específico, de modo, em especial, a evitar o chamado bis in idem, de modo a evitar que o sujeito seja punido 2 vezes por uma mesma circunstância. E esse método trifásico de dosimetria de pena, que é o contemplado pelo nosso ordenamento jurídico, ele delimita especificamente. Ele diz, olha, na primeira fase será estabelecida a chamada pena base. Está no artigo 59 do Código Penal. Depois serão avaliadas as circunstâncias atenuantes e agravantes, que estão estabelecidas lá no artigo 61, 62, 65 e 66 do Código Penal. E depois, na terceira fase, ao ser fixada a pena definitiva, o juiz considerará majorantes e minorantes de pena, e essas estão na nossa legislação espalhada. E aí é onde pode ser que entre alguma dificuldade, mas aí a obrigação do operador do direito é conhecer com maior profundidade a lei, justamente para que a gente possa identificar cada um desses aspectos. Então vamos lá, para que a gente tenha a oportunidade de revisitar o nosso Código Penal, primeiro eu vou fazer referência ao artigo 68, porque nada do que a gente fala aqui vem da nossa cabeça aleatoriamente. Nós precisamos estar pautados no que diz a lei. Eu já disse em algumas oportunidades, inclusive aqui nas nossas aulas, que o juiz é um mero aplicador da lei. E o advogado? Também. E o promotor? Também. Todos nós realizamos as nossas atividades conhecendo o que a lei diz e limitado pelo que a lei estabelece. Então, quando eu estou em sala de aula ou quando eu estou na minha advocacia e trato de um assunto específico jurídico, eu tenho que respeitar o que está dito na lei. Quando eu falei em método trifásico de dosimetria de pena, ele não foi apenas criado pela doutrina e é reproduzido. Ele também está materializado na nossa legislação. Então, leia o artigo 68 aí da casa de vocês, do Código Penal, dizendo o seguinte, olha, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 do Código Penal, pena base.
Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. É a pena intermediária, segunda fase de dosimetria de pena. E, por último, as causas de diminuição e de aumento, também denominadas pela nossa doutrina de majorantes e minorantes. O juiz também aplicará. Então, percebam, método trifásico, 3 fases bem definidas que deverão ser observadas. Eu encerrei a nossa última aula me permitindo dar uma dica aos meus colegas que estão assistindo e vou fazer o mesmo agora. Quando nós estamos sendo submetidos a algum tipo de avaliação, o interessante é demonstrar ao nosso avaliador que temos conhecimento mais aprofundado do que o nosso eventual concorrente. Então, é interessante, e isso os magistrados fazem de maneira bem concreta nas suas decisões, é interessante que o candidato ou que o julgador passe por cada um dessas fases. Ele diga, ainda que não vá sopesar pena ali, que ele está passando por aquela fase, que ele está analisando, porque senão pode ficar uma dúvida. E o objetivo de deixar tudo às claras é mostrar que foi efetivamente respeitada a disciplina que está aqui prevista no nosso Código Penal brasileiro. Então vamos lá. Primeira coisa que o juiz vai analisar na primeira fase de dosimetria de pena. O juiz vai analisar as chamadas circunstâncias judiciais. O que são as circunstâncias judiciais? São 8 circunstâncias. O juiz vai avaliar cada uma delas. Ele vai primeiro analisar a culpabilidade. Qual é o grau de reprovabilidade, de censurabilidade daquela conduta? Opa, para aí um pouquinho. Quando nós estamos falando de crime, nós sempre estamos falando de uma conduta que é reprovável do ponto de vista social. Se não fosse reprovável do ponto de vista social, não seria crime. Então, todo crime já tem, por si só, inerente a ele, o que a doutrina chama de elementar. Elementos que, se não verificados, não compõem o crime. Não é isso que será analisado nessa primeira fase, porque isso já foi analisado quando a conduta foi classificada como criminosa. O que se vai analisar nessa primeira fase de dosimetria, quando falamos de culpabilidade, é se aquela conduta é mais reprovável do que o normal para aquele tipo de caso. Se aquela conduta é mais negativa, se ela tem alguma censurabilidade que extrapole aquilo que seria normal do crime. Perfeito? Então, culpabilidade é o grau de reprovabilidade, censurabilidade da conduta. É o primeiro elemento que o juiz avalia para que ele fixe pena. Veja, pena base, é o que está dito lá no artigo 68 e que fixa de acordo com o artigo 59 do Código Penal. Segundo aspecto que será avaliado pelo julgador quando da dosagem da pena, antecedentes do sujeito. Vai se avaliar se o sujeito já ostenta alguma condenação anterior transitada em julgado. Vamos tratar desse tema quando falar de reincidência, mas já deixo uma ressalva. Essa condenação tem que ser anterior e transitada em julgado, mas ela não está ali confundida com a reincidência, porque eu só posso aplicar ou uma ou outra. A próxima circunstância judicial do artigo 59 é a conduta social do agente. O juiz avaliará a conduta social daquele indivíduo. Atenção, não é a conduta criminosa. A conduta criminosa já está sendo avaliada como um todo. A conduta social é o que o indivíduo é e representa para a sociedade. É o comportamento social que aquele indivíduo tem. Como aquele indivíduo é tido pela comunidade com quem ele convive, como ele é no condomínio dele, com os vizinhos, como ele é com o trabalho, como ele é na escola, na faculdade ou qualquer lugar que ele frequente, como ele é na igreja. Como é a vida desse indivíduo. Essa é a conduta social. O juiz pode considerar isso? Pode. E deve passar por esse elemento. Muitas das vezes o juiz não dispõe desses elementos, não dispõe de informações precisas a respeito da conduta do indivíduo. Mas se ele aprofundar nessa análise,
ele vai ter condição de fazê-lo e vai poder dosar uma pena de acordo com cada caso concreto. É um cidadão que está condenado por um crime em específico, mas ele sempre manteve ações de caridade, sempre ajudou as pessoas. Isso pode ser sopesado para que a pena dele não se aproxime do máximo, para que ele não pegue uma pena mais grave? Pode. O que não pode fazer é diminuir do mínimo legal, segundo entendimento que até o momento está prevalecendo. Existe sinalização de que esse assunto voltará a ser discutido no âmbito dos tribunais superiores, mas até o momento, tomando por base a súmula 231 do STJ, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, que é aquilo que foi estabelecido lá pelo legislador, já está na legislação. Então, conduta social. Próximo, personalidade. O juiz vai se manifestar quanto à personalidade do acusado. E o que é personalidade? Como nós vamos ter elementos para poder saber se o indivíduo tem boa ou má personalidade? O juiz vai precisar buscar elementos para isso no curso do processo, no curso da instrução processual, questionando a testemunhas, perguntando a familiares daquele indivíduo que está sendo condenado, que está sendo processado, tentando ao máximo se socorrer de elementos de prova que possam justificar uma pena maior ou uma pena menor. Tiago, e se o juiz não tem esses elementos? Se ele não dispõe desses elementos, a dúvida no ordenamento jurídico brasileiro sempre milita em favor do réu. Então, o ideal é que os juízes tentem, ao máximo, buscar essas informações para que eles possam justificar de maneira mais concreta e mais complexa e completa toda a sua sentença. Próximo, o juiz analisará os motivos do crime. Os motivos que extrapolem a normalidade. Todo crime tem um motivo. O sujeito pratica um homicídio. Ele queria matar alguém. Mas ele podia querer matar alguém por inveja? Se essa inveja for qualificadora, ele não pode utilizar aqui como circunstância. Mas se não for qualificadora, ele pode utilizar como circunstância judicial. E isso permitirá ao juiz aumentar a pena do indivíduo. Próximo, circunstâncias, outras circunstâncias que estejam relacionadas àquele delito. Qualquer outro fato, qualquer outra detalhe que possa ser verificado. Um exemplo clássico aqui de circunstâncias do crime, como uma circunstância judicial, a justiça costuma pesar bastante isso. Em crimes de homicídio, como eu exemplifiquei, quando há premeditação. Não foi aquele crime ocasional em que o sujeito, ali, durante uma discussão no trânsito, matou. Percebam, não estou dizendo que a conduta é legítima. Matou no trânsito, é homicídio, do mesmo jeito, ok? Mas eu posso ter um motivo mais gravoso. Não matou porque estava numa situação de vingança contra aquela pessoa, ou queria de alguma maneira prejudicar. Eu torno a motivação mais negativa e com isso eu posso ter também um acréscimo de pena. Próximo, consequências do crime. Aquele crime teve consequências naturais daquele tipo penal ou as consequências extrapolaram? O juiz também precisará ponderar tudo isso. E o comportamento da vítima. A vítima de alguma maneira contribuiu para que aquele crime acontecesse? A vítima deu causa àquele delito? E aí o juiz vai poder transitar ali entre o mínimo e o máximo de pena. Eu volto a dizer que o juiz, dentro do entendimento que se fixou nas últimas décadas no ordenamento jurídico brasileiro, e esse assunto já está sumulado, o juiz tem que ficar dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação. Então, estamos citando um caso de homicídio, um exemplo, num homicídio simples, por exemplo, a pena de 6 a 20 anos. O juiz vai ter toda essa amplitude para que ele possa fixar a pena. Ele vai poder ter 12 anos ali para trabalhar a pena. Vejam, não é de maneira aleatória, mas é de maneira discricionária, dentro de um complexo sistema de dosagem de pena. O juiz dispõe de discricionariedade, mas ele não dispõe do direito de arbitrariamente fixar uma pena. Ele deve fazê-lo analisando os parâmetros.
Então, quando eu digo o juiz deve sim buscar esclarecimentos sobre a personalidade para que ele possa dosar a pena com base em elementos que tem no processo. Para que ele possa justificar, olha, eu não estou dando 6 anos para esse indivíduo, eu estou dando 9, porque eu considerei aqui que tem essa circunstância judicial que precisa ser majorada, que precisa ser levada em consideração. O juiz pode fazê-lo nessa primeira fase, dentro dos limites estabelecidos pela lei. Ok? A súmula 231 do STJ ainda está válida, é o entendimento que o Supremo Tribunal Federal também contempla, portanto, a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal e nem além do máximo permitido, segundo o entendimento majoritário, segundo o entendimento, na verdade, dominante que se tem nessa data atual. Além dessa primeira fase de dosagem de pena, e percebam o quanto é complexo, e eu sempre tenho tentado compartilhar com os senhores a minha preocupação e a necessidade que o legislador tem de nos transmitir a ideia de que pena e de que prisão são exceções. O legislador impõe uma série de condições, uma série de requisitos. Para a prisão cautelar foi assim, e para a prisão pena? Também. Eu acabei de apontar para vocês 8 requisitos. E agora eu vou além. Agora eu trago os requisitos da segunda fase de dosimetria de pena. Na segunda fase de dosimetria de pena, o juiz revisitará as circunstâncias do fato, que não foram ainda sopesadas, e poderá aplicar uma pena maior ou uma pena menor. São as agravantes e as atenuantes de pena. Artigo 65 e 66 disporá a respeito das atenuantes e artigo 61 e 62 acerca das agravantes de pena. E o juiz fixará de acordo com o que ele tem lá de elementos. Então, eu não vou passar um a um, mas eu vou citar aqui agravantes de pena. O crime ter sido cometido por motivo fútil ou por motivo torpe. Tiago, mas isso também não poderia ser uma qualificadora? Se não foi uma qualificadora, pode ser uma agravante. Agora, se foi qualificadora, não vai poder ser sopesado novamente sob pena de bis in idem. Além disso, reincidência. O sujeito praticar o crime contra ascendente ou descendente não são condutas que tornam mais gravosa a circunstância, o crime em específico? São. E por isso é que pode ensejar um agravamento de pena, gera uma circunstância agravante. Além desses que eu citei, aliás, dentre esses que eu citei, a reincidência é importante dizer, porque no nosso ordenamento jurídico, há previsão expressa para que a reincidência deixe de existir depois que o sujeito cumpre efetivamente a sua pena ou que se extingue a pena de outra maneira. A partir do momento da extinção da pena, se contará um período de 5 anos para que se tenha reestabelecida a primariedade do indivíduo. Então, esse afastamento da reincidência se dá após 5 anos e a diferença disso para os maus antecedentes é que nos maus antecedentes, segundo o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, aí não há o afastamento. Então, isso é interessante ter em mente porque concurso público pede bastante também. Combinado? Vamos falar então das atenuantes de pena. E aqui eu estou abreviando esses detalhamentos para que a gente possa ingressar também na terceira fase de dosimetria e fazer o complemento. Volto a dizer, nós não vamos conseguir esgotar esse assunto em uma aula. Esse assunto em específico, eu ministro esse tema teoria da pena há 8 anos e isso é um semestre de faculdade. Durante um semestre, 20 aulas, a gente fala só de teoria da pena. Então, obviamente que não temos a pretensão de aqui num encontro de 50 minutos, 55 minutos uma aula, esgotarmos todo o assunto, mas só para que fique frisado e lembrar a quem tenha eventualmente esquecido, trazer um pouquinho desse assunto de volta para o debate. Artigo 65 trata das circunstâncias que atenuam a pena. Circunstâncias atenuantes na segunda fase de dosimetria. Então, na primeira fase, circunstâncias judiciais, na segunda fase, agravantes e atenuantes de pena. Olha as atenuantes aqui, olha. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato.
é a chamada menoridade relativa. É o nosso ordenamento jurídico imaginar ou entender o sujeito do delito, o praticante do delito, né, o autor da conduta criminosa, como sendo menos maduro se ele tem menos de 21 anos. Então, por isso, ele vai poder ter a sua pena reduzida. O sujeito ter mais de 70 anos à época da sentença também é considerado para que a pena do sujeito seja atenuada. O desconhecimento da lei ou o agente ter praticado o crime por relevante valor social ou moral, o agente ter de espontânea vontade e com eficiência logo após o crime evitar ou minorar as consequências, o sujeito ter cometido sob coação que podia resistir. Outro exemplo, e esse é um exemplo muito utilizado e deixei aqui em destaque para que nós falássemos a respeito dele em específico, a confissão. A confissão espontânea perante a autoridade da autoria do crime. O sujeito confessa espontaneamente, e aqui vale uma ressalva, nada impede que ele seja incentivado. Que alguém diga, olha, se você confessa, você tem um benefício. Se você confessar, você vai ter algum tipo de troca por parte do Estado. Veja, não há uma coação. Apenas se esclarece ao indivíduo. E ele vai lá e confessa. Confessa para quem? O artigo 65, 3, a linha D do nosso Código Penal, ele fala para a autoridade. Então, ele dá a maior amplitude possível, porque eu posso confessar perante o delegado de polícia, ou eu posso confessar perante o juiz. Eu vou ter direito a atenuante? Vou. Essa atenuante pode gerar o quê? Um abatimento de pena, um abrandamento de pena, ou para que nós nos apeguemos sempre à terminologia jurídica, porque às vezes é essa filigranazinha que vai ser decisivo na hora de uma prova, em especial de uma prova oral de concurso. Atenuante de pena. Então, a pena será atenuada, abrandada, por conta dessa confissão. Com uma ressalva, a confissão, segundo o entendimento majoritário dos tribunais superiores, ela tem validade ainda que ela seja parcial ou ainda que ela seja qualificada. O que é uma confissão completa? É aquela em que o sujeito conta, o sujeito admite tudo que está sendo ali colocado contra ele. O que é uma confissão parcial? É quando ele diz, olha, eu realmente entrei na casa dessa pessoa para poder furtar determinado tipo de bem, mas eu não quebrei nada não. Que estão dizendo aí que eu quebrei a janela, não, eu não quebrei não. Ele está tentando, de alguma maneira, se desvencilhar de responsabilidade de um outro fato. A confissão é parcial. Tem validade? Tem, desde que ela tenha sido utilizada para a prolação da decisão condenatória. E a tal da confissão qualificada, que também é uma atenuante. A confissão qualificada, ela é aquela em que o sujeito dá uma justificativa diferente da que inicialmente se apontava. Então, nós podemos pensar um caso de um homicídio, por exemplo, onde o sujeito diz, eu matei. E o Ministério Público diz, mas matou porque tinha uma dívida de jogo. E aí ele diz, não, eu matei, ele confessa que praticou o ato ilícito, mas ele dá outra justificativa. Eu matei em legítima defesa. Reparem que a confissão auxilia no esclarecimento do fato. Reparem que a confissão retira um pouco da atribuição do acusador, do julgador e do investigador de ter que se desdobrar para buscar outros elementos, para esclarecer o fato. O próprio indivíduo já traz isso. E aí é óbvio que se ele ajudou, ele precisa ter algo que possa recompensá-lo. E aí a legislação estabelece um quanto, estabelece uma possibilidade de ter a redução. Mas é importante esse detalhe, a legislação não estabelece quanto de redução. Isso fica a encargo do magistrado. O magistrado também deverá justificar por que ele incrementa 6 meses, ou ele incrementa 1 ano, ou ele incrementa 10 anos. O juiz terá que fazê-lo de maneira fundamentada. Volto a dizer, a fundamentação aqui é essencial. Nós temos casos, inclusive famosos, conhecidos, de repercussão nacional,
em que os juízes, e quando eu digo nós temos, nós professores, né? Não atuei no caso específico, mas nós professores utilizamos como exemplo, né? Casos bastante conhecidos onde, por exemplo, o juiz deu de confissão espontânea, ele abateu 6 anos de pena do indivíduo. Eita, mas 6 anos de pena, Tiago? Quando eu atuo aqui nos meus processos aqui na minha cidade, o juiz só dá 6 meses. Mas aí vai precisar buscar esclarecer por que o juiz deu uma redução tão grande ou atenuou de maneira tão intensa. Esse caso que eu estou comentando, o juiz considerou que a confissão de um dos réus esclareceu todas as dinâmicas do processo que nunca tinham sido esclarecidas e ainda viabilizou a responsabilidade penal do corréu. Então o juiz entendeu de maneira fundamentada, explicando por que o fez, que aquele indivíduo mereceria uma espécie de prêmio maior, prêmio entre aspas, né? Porque é uma atenuante de pena que está lá previsto na segunda fase. Importante nós reafirmarmos isso aqui. Primeira fase de dosimetria de pena, seguindo a orientação da jurisprudência majoritária, dominante, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, na primeira fase a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal, abaixo, e também não pode ser acima. Na segunda fase de dosimetria de pena, também, súmula 231 do STJ, veda a imposição de pena aquém do mínimo legal e além do máximo legal. Essa mesma premissa não se aplica para a terceira fase de dosimetria de pena. E vamos comentar dessa terceira fase de dosimetria de pena. O que é a terceira fase de dosimetria de pena? Para que ela serve? O que será considerado quando a pena passar por essa análise da pena definitiva? O que será levado em consideração são as causas de aumento e diminuição de pena, as majorantes e as minorantes. São aquelas que estão representadas no nosso código através de fração. Fração de diminuição de pena, um exemplo clássico de diminuição, causa minorante, causa de diminuição de pena, ou circunstância minorante, se preferirem. Tentativa. O sujeito não alcançou o seu desiderato, não alcançou o objetivo que ele tinha. A lei estabelece lá no artigo 14 que a pena será reduzida de 1/3 de 1 a 2/3. Essa redução o juiz vai aplicar de acordo com cada caso concreto, mas estabelecido pelo legislador o quanto pode diminuir e o quanto pode aumentar. Então, por isso é que na terceira fase se considera possível a pena fixada abaixo do mínimo legal. Vou dar um exemplo, dentro do homicídio. O sujeito tenta matar alguém, mas ele é ruim de mira. No que ele tentou alvejar a pessoa, efetua disparos de arma de fogo, esses disparos não conectam aquele alvo que ele tinha, a vítima. Pois bem, o juiz vai condenar ele pela pena do homicídio consumado? Vai condenar pelo homicídio consumado com a redução de pena prevista no artigo 14, 2. Por quê? Porque há disposição legal específica nesse sentido. Então, ele vai reduzir a pena de 1 a 2/3. E aí ele vai ver quanto que aquele indivíduo se aproximou de consumar o crime ou não. Um outro exemplo, né, de circunstância que enseja a majoração da pena. O cidadão praticar o crime cometido por servidor público quando ele tem alguma função de maior relevância. Ele é um assessor ou ele exerce alguma chefia. A legislação estabelece expressamente uma fração de aumento para aquelas pessoas que praticam um crime já carimbado pelo legislador como sendo mais grave. Para que nós estamos fazendo todo esse passeio aqui pela dosimetria de pena? Para vincular o que nós estamos tratando ao longo desses nossos encontros. Prisão. A prisão, pena, ela também tem aplicabilidade no direito penal brasileiro. Assim como as prisões cautelares estabelecidas pela legislação processual e legislação esparsa têm aplicabilidade quando fundamentada for a decisão, nós temos também a prisão, pena, devidamente estabelecida. E os critérios para que ela possa ser aplicada estão também estabelecidos na nossa legislação. Então, vejam, pena no Brasil também é exceção. Pena no Brasil também se investe o julgador da responsabilidade de fazer uma análise minudente
e detalhada de cada um dos elementos, primeiro a respeito da responsabilidade penal do indivíduo, se ele cometeu ou não o crime, e uma vez sinalizado que ele cometeu, o indivíduo vai ser alvo de uma sanção. Essa sanção vai ser aplicada dentro dos ditames legais, entre o mínimo e o máximo, considerando todos os critérios que foram analisados. Eu fiz essa ressalva e vou fazer novamente. Quando os senhores forem nos estudos cotidianos ou em provas de concurso ou quando for se debruçar sobre o tema, é muito comum que os juízes abram tópicos específicos, falando primeiro ali na parte dispositiva a respeito da condenação do sujeito, depois ele passa para a dosagem de pena. E aí ele fala, primeira fase de dosagem de pena, passo a fixar a pena base de acordo com o artigo 59. E ele vai detalhando um a um. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias, comportamento da vítima, consequências do crime. Ele vai um a um fazendo a análise. Tiago, e por que eles não têm informação? O juiz não colheu informações a respeito da personalidade, por exemplo. O que ele faz? Ele diz, eu não tenho elementos porque não vieram aos autos esses elementos, razão pela qual deixo de considerar como desfavorável ao réu. Percebam que ele teve a cautela de justificar. Isso transmite para o examinador uma ideia muito boa, uma real ideia de que a pessoa domina o assunto, porque ela sabe de cada um daqueles elementos que estão ali sendo sopesados. Segunda fase, também faz essa análise. E é muito comum os magistrados, durante essa análise, dizer o seguinte, deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, um exemplo, deixo de reconhecer a confissão espontânea porque a pena já foi fixada no mínimo legal e não poderia ser estabelecida abaixo sob pena de inobservância ao enunciado da súmula 231 do STJ. Ele enfrenta o tema. Ou então ele diz, deixo de reconhecer a reincidência. Tá? Então é interessante sempre que tenha essa cautela, porque a sentença precisa ser o mais completa possível. Inclusive, é uma ressalva que eu também sempre faço em sala de aula, nós temos uma cultura jurídica de, às vezes, querer rebuscar muito as sentenças ou querer rebuscar as petições que sejam. O ideal é que aquela petição, ou que a sentença, ou o que for, que a parte, o indivíduo que está sendo processado, saiba ler e entender. Ele não precise de um tradutor, ele não precisa de um advogado para dizer para ele o que está. Ele bateu o olho, ele faz a leitura e ele consegue entender. Então, essa cultura que nós temos de trazer terminologias e termos mais complexos, a gente precisa abandonar e simplificar cada vez mais para que o próprio destinatário daquela sentença possa conhecê-lo. A mesma coisa com relação à terceira fase de dosimetria de pena. Também deve o julgador fazer a análise de cada uma delas, levando em consideração todas as hipóteses de diminuição de pena existentes para que possa ser aplicado. E aí faço aqui um esclarecimento importante. Eu citei o 59, artigo 59, quando falei da primeira fase, eu citei o artigo 61, 62, 65 e 66 do Código Penal, quando falei da segunda fase, mas na terceira fase nós não temos como fazer essa indicação, porque além das previsões no próprio Código Penal, nós temos da legislação esparsa. Então, por exemplo, na lei de crimes, na lei antitóxico tem algumas, na lei de crime organizado também. Então, algumas causas de diminuição e de aumento de pena, elas estão espalhadas pela legislação. Tiago, e aí, como é que eu vou saber todas? É por isso que a gente está aqui, para estudar cada vez mais, para aprimorar cada vez mais. E, obviamente, como eu comecei dizendo, nós não temos como esgotar todo o assunto. Então, eu dei esses dois exemplos, a tentativa e o exemplo lá do servidor público, mas existem outras várias frações aí no nosso código e elas são causas de aumento ou diminuição de pena. Perfeito? Vamos passar para o nosso quiz. Questão grande, daquelas que já assusta um pouco o candidato na hora que ele se depara com ela, mas não é de dificuldade muito elevada, não. Em direito penal, um dos temas mais debatidos na doutrina e na jurisprudência é a aplicação da pena. De acordo com o artigo 68 do Código Penal, deverão ser observadas 3 etapas distintas na dosimetria da pena. Sobre o tema,
De acordo com as previsões do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que: alternativa A, no caso de ser reconhecida a presença dos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não precisará o magistrado fixar na sentença o regime inicial de cumprimento de pena. Letra B, na aplicação da pena, primeiro é aplicada a pena base, depois as causas de aumento e diminuição e, por último, são analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes. Alternativa C. No momento de reconhecer a presença de circunstâncias atenuantes e agravantes, não poderá o magistrado fixar a pena abaixo do mínimo legal ou acima do máximo combinado ao tipo penal. Alternativa D. Na aplicação do regime inicial de pena nos crimes punidos apenas com pena de detenção, poderá o magistrado aplicar regime inicial fechado, semiaberto ou aberto. Então, a resposta correta nesse caso, falei algumas vezes aqui, e nós estávamos falando da súmula 231. A súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça veda a aplicação da pena abaixo do mínimo legal ou acima do máximo. Então, letra C, no momento de reconhecer a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes, não poderá o magistrado fixar a pena abaixo do mínimo legal ou acima do máximo combinado. Vamos à próxima? É circunstância que, por si só, não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Nas nossas explanações aqui, nós não falamos especificamente a respeito do regime de pena. E aí eu deixei esse assunto para a gente tratar nas questões mesmo, para otimizar o estudo. Então, ser o crime punido com detenção, isso influencia ou não influencia? Próxima questão. Ser o crime cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Os maus antecedentes e a reincidência, ele influencia no regime de cumprimento de pena? O tempo de prisão preventivo cumprido até a sentença. Vamos primeiro à resposta correta e depois eu vou comentando aqui de baixo para cima. Resposta correta dessa questão: se o crime foi cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, não influencia. Tiago, como assim não influencia? Não influencia para o regime de cumprimento de pena. Ele influencia para a capitulação legal. Um exemplo clássico disso é o roubo. O crime de roubo tem violência ou grave ameaça? Tem. Mudou o tipo penal. A capitulação legal sai de furto para roubo, mas não há alteração no regime de pena quanto à dosimetria. Então, muita atenção nesse aspecto, porque tem um certo peguinha nessa questão aqui. E comentando cada uma das assertivas de baixo para cima para facilitar, quando nós falamos aqui do indivíduo que cumpre parte da sua pena durante a prisão cautelar, eu falei para vocês de detração. Detração é o abatimento daquele período em que o indivíduo ficou recolhido cautelarmente. Então, o tempo de prisão preventiva cumprido até a sentença pode alterar o regime de pena? Pode, porque pode gerar um abatimento e esse abatimento já viabilizar ao indivíduo uma progressão de regime, por exemplo. C. Maus antecedentes e reincidência. Os maus antecedentes e a reincidência podem justificar o regime de pena mais rigoroso. E essa é a diretriz que se tem. Se o sujeito é reincidente, eu vou para um regime de pena imediatamente mais grave do que aquele que foi aplicado. A assertiva letra A, se o crime é punido com detenção. Essa aqui, a gente puxa um pouquinho o gancho da questão anterior e lembramos que detenção, o regime é semiaberto ou aberto. Então, vai ter alguma repercussão quanto ao regime de pena? Vai. A assertiva correta é a letra B nesse caso. Vamos à próxima questão, então? Sobre a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. É correto afirmar que, em virtude do princípio da individualização da pena, a primeira fase de aplicação da pena não pode influenciar na determinação do regime. Segunda
assertiva, letra B. A pena de detenção deve ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, salvo em casos de reincidência. Letra C. Segundo a jurisprudência dominante do STJ, a reincidência impede o cumprimento de pena em regime semiaberto, independentemente da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais. Letra D. Em caso de condenação por crime de extorsão mediante sequestro consumado, é possível a aplicação do regime semiaberto. Vamos à resposta e aos comentários. Assertiva correta nessa questão. Letra D. Pessoal, aqui o examinador deixou uma casca de banana. Ele deixa uma casca de banana porque ele vai na menor complexidade da análise da questão e vai naquela informação que nós temos recebido durante toda a nossa vida acadêmica de que não é necessário decorar o código. O código é um instrumento de consulta, não é verdade? Então não preciso decorar a pena mínima e a pena máxima. E aqui o examinador coloca essa casca de banana até sabendo que nós não decoramos. E a prisão da extorsão mediante sequestro consumado, sim, ela pode ser no regime semiaberto, porque a pena mínima é inferior a 8 anos. Então ele coloca essa casquinha de banana e a gente muitas das vezes cai por não lembrar do quanto de pena. Então é importante, né, quem estuda para concurso precisa pelo menos ter ali na memória o quanto mínimo e máximo de pena, ainda que não seja decorado para todos os tipos penais. É curioso e é perigoso que o examinador queira colocar algo desse estilo. Eu particularmente não gosto de questões dessa natureza, mas o examinador às vezes coloca. Eu agradeço a companhia de todos e aguardo vocês no próximo episódio. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.